gente percebe que muitas pessoas têm medo de realizar um teste genético por conta do Alzheimer. Eu acho que, de fato, é isso que as pessoas mais têm medo. Quando eu percebo que existe uma curiosidade muito grande para o câncer, né? Uhum. Muito medo do Alzheimer. Então, o câncer é sempre uma pergunta. E aí, o que que tem? Eu tenho o que que deu de câncer, mas o Alzheimer, tipo assim, não sei se eu quero saber. Então, eu vou fazer um Tanto pequeno. que é a única opção do teste genético que a pessoa de fato escolhe É. se ela quer ou não receber essa informação. E foi engraçado que depois de uma reunião, eu falei, vou fazer uma enquete. E mais de 90% das pessoas Seu tinham público é muito, ele é esclarecido. muito, exatamente, Estão bem exatamente. treinados que o conhecimento liberta, né? É. Então, fazer um pequeno briefing aí do que é o Alzheimer, né? O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa e que muitas vezes começa antes do aparecimento dos sintomas. Eu acho que essa é uma informação importante, porque antes ali, de fato, da pessoa ficar muito disfuncional na perda da memória, a doença já está acontecendo, né? E é uma doença que ela tem três pilares, eu vou falar mais de dois hoje, que é um depósito de amiloide, vou explicar um pouquinho o que que é, e a neuroinflamação, que hoje tanto se fala e que a gente sabe o quanto que o estilo de vida impacta nesse processo de neuroinflamação. Então, a amiloide é uma proteína comum do organismo, né, que vem de uma proteína maior, que a gente chama ela de APP, proteína precursora da amiloide, né? E esse APP, ele fica ali na membrana dos neurônios e tem funções importantes como a comunicação entre as células e por aí vai. Com o crescimento neural, com qualquer proteína, essa APP precisa de ser degradada. E quando isso não acontece, ela se acumula numa forma um pouco menor, um pouco mais pegajosa, que vai formar alguns complexos. Esses complexos viram uma placa dura dentro dos neurônios, de uma maneira bem resumida. E a partir daí começa-se a desenvolver essa morte neural, vamos assim dizer, né? O que ela causa? Causa uma inflamação. Então, essa inflamação é importante que a gente lembre dela, que vai causar essa inflamação. Um sono crônico ruim leva a uma dificuldade de clareamento desse amiloide que deposita nos neurônios. E, além disso, o metabolismo do colesterol, que é um assunto polêmico que nós teremos que entrar nessa live hoje, falando do impacto do LDL alto no aparecimento da demência. Então, acho que deu uma clareada aí nessa fisiologia, né? Na fisiopatologia do Alzheimer. E a partir daí a gente entra na genética. Ou você quer mais alguma coisa, dona Renata Quinato? Não, eu acho que isso explica muito bem. Acho que dá para as pessoas terem uma ideia. Eu acho que é importante, de fato, as pessoas, a partir de agora, entenderem que a genética não é o único fator. Então, muitas vezes, o Alzheimer ele é causa ambiental. Então, existe fator genético para causar, existe tanto o Alzheimer precoce, que é aquele que vai aparecer antes ali dos 50 anos, antes dos 60 anos, É e, um amigo, né? e que é muito raro, o Alzheimer precoce, e existe ali o Alzheimer tardio, que é aquele que a gente vê e que tem tanto medo, né? E nem sempre ele está relacionado com algum fator genético. Dos fatores genéticos, o principal deles, e que é o que todo mundo tem muito medo, é o ApoE, né? Então, até é interessante quando a gente olha para essa ApoE, que é uma apolipoproteína, porque ela não veio, a gente, todo mundo produz, e ela não veio para ser uma substância, um componente maldoso. Não, ela tem uma função de proteção. Uhum. Então, ela tem função de proteção na captação de nutriente, ela tem N funções. Só que, a partir de eles falam, né, injúrias, a partir do momento que o cérebro começa a ter alguns tipos de injúrias, você vai tendo ali uma disfunção da função de proteção. Então, ela começa a ser prejudicial. E aí, automaticamente, né, é aquele negócio, a gente precisa separar a pessoa, por quê? Vai ter quem tem ali uma APOE aumentada, ali uma APOE com mutação e não vai ter Alzheimer. Então ele não Uhum. é uma garantia. E vai ter quem tem a mutação e vai ter Alzheimer. Então o que, que tem no meio disso, né?
tem um ambiente. E É. aí é onde você falou do colesterol, o açúcar, toda a parte Sedentarismo. inflamatória. Exatamente. Eu Exatamente. acho, assim, as pessoas elas ficam muito focadas nesse Alzheimer precoce, que é o 1 a 5%, que é uma coisa muito, muito, muito rara. É legal a gente entender que esse tipo de Alzheimer, que está relacionado a alguns outros genes, que não estamos falando do APOE4, nem precisa a gente ficar falando dele aqui, mas é um Alzheimer determinístico, vamos assim dizer. A Uhum. presença dessa mutação é igual a diagnóstico de Alzheimer, É. né? São A pergunta mutações raras para uma doença rara. a pergunta é quando, né? Não é ao contrário do APOE, a pergunta é quando aparece essas mutações determinísticas que tem uma alta penetrância que vai acontecer, a gente está falando de um diagnóstico. Isso é muito raro. Eu nunca vi. Você já viu? Não. Olha só, então Trabalho com isso há 8 anos. não pensa. Nunca vi, nem assim, já vi coisas ali assustadoras, por exemplo, cardiomiopatia hipertrófica, Ah, eu também que já é vi. morte súbita, Assustador. mas nunca vi nada ali para Alzheimer precoce. Então, assim, a gente está falando de muitos testes, né, Rê? A gente está falando de muitos mil testes realizados. Então, eu nunca vi, a Rê nunca viu. Não, Outras pessoas trabalham com a gente também, nunca apareceu pra é gente. uma Então, incidência de fato muito baixa, muito baixa. então primeira coisa, esse medo E eu que nunca vi no banco de dados inteiro. Até eu dei uma olhada na quantidade de que tem aparecido de APOE ali com a mutação E4. E, por incrível que pareça, é mais comum do que a gente pensa. Então, uma. exatamente, aparece ali, de repente aparece ali. Mas esses outros, zero. Zero, zero, É. zero. Então, eu acho que essa é uma primeira informação, assim, para tirar esse lugar do medo e trazer clareza, que esse que a gente tem muito medo, ele é muito raro. Né? A gente Uhum. sabe que é uma doença de alto impacto familiar, porque a pessoa adoece muito nova, é tudo muito rápido, mas não é desse que a gente vai conversar, porque isso a gente nunca nem viu. Se a gente vê em trabalhos, a gente sabe da existência, a gente sabe o que acontece, mas não é o que habitualmente o que a gente tem o costume de manejar. Então, a gente vai focar. Não é o foco da preocupação, não tem que ser esse. Não tem que ser. A gente vai focar nesse. E esse, normalmente, tem histórias na família, né, Rê? A pessoa vai Uhum. procurar uma investigação maior, porque ela já tem histórias na família. O Alzheimer tardio, que é esse que a Rê está falando, que tem essa relação direta, que a gente vai falar de genética, mais ambiente, mais a idade, né? E que o principal gene envolvido é o APOE, que é essa lipoproteína. Ao contrário do que eu falei, que o precoce, ele é a genética é determinística, a gente está falando de um diagnóstico, aqui a gente está falando que a genética é uma influência. E uma Exato. influência muito importante de acordo com o que vai aparecer. É uma cópia? Tem proteção? Não tem proteção? Tem as duas cópias? E aí a gente vai falar que os riscos vão aumentando, né? Exatamente. Então tá. E aí? Então, uma coisa que é muito importante a gente clarear para as pessoas, porque a maioria das pessoas elas olham lá o risco e falam, ok, tem um risco maior, X vezes maior de ter doença de Alzheimer. A gente tem que ver o que que é um risco absoluto e o que que é um risco Ótimo. relativo. Então, primeira coisa, risco absoluto. Para saber o risco absoluto, por exemplo, vamos pensar, você vai sair hoje à tarde, amanhã à tarde, né? Porque já tá de noite, só se você for voltar no tempo. Você vai sair amanhã à tarde e pergunta assim: será que vai chover? Aí você abre o negocinho do tempo no celular, tá lá 10% de chance de chover. Isso é um risco absoluto. Existe 10% de chance de chover. Ponto. O risco relativo, você vai pro jardim da sua casa carregando um balde de água, você tem 3 vezes mais chance de se molhar do que o seu marido que não está carregando um balde de água. Então, o risco relativo, ele é relacionado, comparado com outra pessoa que não está portando o fator do risco, que seria o balde. Ótimo. Eu adoro dar um exemplo assim com o paciente. Falo, olha só. Quem tem mais risco de ser atropelado agora? A gente que está aqui no consultório ou alguém que está atravessando a rua nesse momento? Quer dizer que as Exatamente. pessoas vai? Se ela atravessar numa avenida de alto fluxo, com Não olhar para o lado.
de costas. Aí esse risco relativo vai aumentando. Então, risco Exatamente. absoluto é isso. Vai acontecer em tantos por cento, ou comparado a alguma outra coisa, né? Exatamente. Dentro do Apoe, para a gente ter uma. E é uma. Muita gente tem vontade de fazer o teste do Apoe. O que que é esse teste? Esse teste vai olhar ali qual o tipo de apolipoproteína E você carrega. Essa ApoE, qual que é a função dela no organismo? Ela transporta colesterol de um lado para o outro. Então, ela é produzida, vai começar a transportar colesterol para outros tecidos e vai acabar trazendo de volta depois esse colesterol lá para o fígado para trabalhar nesse metabolismo. E ela é a Faz o principal. clareamento das amiloidoses, né? Uhum, Ela também gera esse clareamento das amiloidoses que podem se uhum. degradar, igual dei aquela explicadinha. Exatamente. E ela é a principal molécula que transporta colesterol para o cérebro. Então, ali ela tem uma função. Todo mundo produz essa proteína. Às vezes a pessoa fala assim: nossa, eu tenho vontade de saber se eu tenho ApoE. Ter Tem. você tem. A gente só tem que Qual que saber é o qual tipo? tipo você tem. Porque a gente tem vários tipos do ApoE. O E2, o E3, o E4. Até o E4, Foi eu já ia quatro. colocar mais um ali. Então, o E2, ele é fator de proteção. Os estudos mostram que a pessoa portar um alelo de E2, ela tem risco reduzido de Alzheimer. Qual risco? Risco relativo. Então, comparado com a pessoa que tem o alelo normal. Dentro do ApoE, o alelo normal é o E3. Então, quando a pessoa tem um E3, ela é risco normal de Alzheimer. Qual que é o risco normal? Você, dentro da população, o que eles falam em risco de Alzheimer ali, o risco absoluto da população hoje gira em torno de 10%. Então, independente de se você tem ou não tem mutação, se você tem ou não tem histórico na família, você vem com 10% de chance de ter Alzheimer ali ao longo da vida depois de 75 anos. Risco igual para todo mundo. Tá? A partir desses 10% é que essas mutações elas vão contabilizar no risco. Então, por exemplo, a pessoa que tem um E2, ela tem um risco abaixo desses 10%. Porque Por ela isso que a gente tem, fala que é protetor. exatamente, porque ela tem um fator de proteção. A pessoa que tem um E3, ela tem um risco normal. Ela tá lá nos 10%. Tranquilona, ok. Vai ter que fazer. Todo mundo tem que fazer ali a parte preventiva para não ter esse tipo de problema. Isso daí é para todo mundo, independente se tem genética ou não. A pessoa que tem um E4, uma só cópia, ela tem um risco de 2 a 3 vezes maior do que a pessoa que tem um E3. Então, é um risco o quê? Um pouco aumentado. 30, Não 40. exatamente, não é, até quando a gente joga no risco absoluto para fazer o cálculo, dá abaixo disso. Mas já é um risco. Quando a gente pega ali uma pessoa com 2 cópias de ApoE4, ela vai ter 150 vezes, 150 não, 15 vezes mais o risco de Alzheimer. Para não falar em 150% de chance, eles vão lá, calculam no risco absoluto, e isso vai dar em torno de 60%. Então, esse 60% é um aumento muito grande comparado com os 10% da população ali do E3. Dá para a gente dizer que é quase certeza que essa pessoa vai ter Alzheimer ao longo da vida, ali depois dos 75 anos? Dá. Porque a partir do momento que ela passa dos 75 anos, se a pessoa não faz nenhum preventivo para reduzir um pouco esse risco ele vai aumentando. Todo risco de doença degenerativa, a cada ano que você completa, ele aumenta um pouquinho mais. Risco de câncer também é assim. Então, risco de câncer, por exemplo, por BRCA1, ele começa ali um risco de, vamos por 40, 50% ali aos 35 anos, e você vai chegar lá nos 70 anos com 90% de chance. Então ele vai aumentando. Por quê? Porque você vai acumulando um monte de outros fatores. Então, Influência. então, é uma garantia de que vai ter? Não. Existe hoje muita coisa para se fazer para a gente poder tirar a pessoa daquele risco muito alto, trazer ela para um risco mais reduzido. Uhum. Agora, o que eu acho que assim, as pessoas elas têm medo, mas elas têm que ter uma noção de que é extremamente importante conhecer esse risco. Porque toda medicação, por exemplo, que for desenvolvida de Alzheimer daqui para frente, e até a última que tiveram lançamento, foi a primeira medicação, ela já é estudada no ApoE4.
Exatamente. Né? Eu acho que uma coisa que talvez seja importante as pessoas entenderem é que como que o ApoE impacta, né, no aparecimento do colesterol. É, diminui a remoção daquela amiloidose que tem uma relação com a neuroinflamação e aumenta essa inflamação das células da glia ali. Por que eu estou batendo nessa tecla? Porque a gente consegue afirmar hoje que a redução da inflamação, por exemplo, na prática regular de atividade física, reduz em até 40% o risco do aparecimento de Alzheimer. É muito por cento, É, sabe? É é, muito por cento. A gente não está falando de pouca coisa. Eu, é. outro dia, fui dar uma palestra num espaço de gestão, e aí eu atendi uma pessoa que estava na palestra, e eu falei, qual o motivo que você veio aqui? Ele falou, medo. Eu falei, medo de quê? Ele falou, medo de Alzheimer. Eu falei, mas eu não falei a palavra Alzheimer. Aí ele falou, não, mas o jeito que você me mostrou, e quando eu olhei para a minha vida, eu entendi que, já que eu estava sedentário, eu perdi a possibilidade de ter 40% menos É, de risco, né? é, Então, eu acho que isso traz um alívio, né, Rê? As pessoas entenderem que não é um simples discurso de longevidade quando a gente fala da importância da atividade física regular, quando a gente fala de um manejo inflamatório adequado, de um peso equilibrado, porque isso vai melhorar aquilo que o apoio prejudica. exatamente. Que dentro do ApoE a gente vai ter uma combinação de duas variantes genéticas para a gente formar o haplótipo, né, que é ali a combinaçãozinha do ApoE. Para a gente validar um teste genético, ele tem vários pontos importantes. Um dele é você saber qual é o seu genótipo. Né? Não adianta nada alguém falar o seu risco aumentar. Tá, mas eu sou o quê? O que que Exato, trocou? Eu sou Agnaldo Timóteo ou Gal Costa? Eu só decorei assim, A e T e C e G, né? Então vai ter algumas pessoas. Então, quando pega lá, qual diante do seu genótipo avaliado no seu teste genético, se você, dependendo da combinação de letrinhas que você tem, em duas dessas cópias do APOE 4, do APOE, né, de como que vai ser, você vai ter um risco protegido, se tiver a presença de um é 2, um risco normal, com 2 é 3, né, que são tipos do APOE. exato. E quando você vai ter em homozigose os 2 APOE 4, é isso que a Rê falou, que a gente está falando de 15 vezes um risco aumentado, que é praticamente determinístico, assim, que ali depois dos 70 É, anos. ele não, ele a partir do momento que você não faz nada, ele passa a ser. Eu posso falar assim com muita esperança. Eu acho que nos próximos 5 anos a gente vai ter a medicação para resolver o problema de quem tem uma variante de APOE4. Ou uma ou duas, a gente vai resolver. Porque é muito mais fácil você desenvolver o medicamento quando você tem o alvo do que o outro Alzheimer, que você não sabe de onde vem, quando não é genético. Então, eu acho que isso traz eu acho que as pessoas precisam de trazer esse novo olhar sobre o conhecimento que liberta. Uhum. Porque ficar ali, eu não quero saber de nada, é a forma de não ter mais nada para fazer. Exato, Né? Então, assim, exato. eu que falo que o meu trabalho é a construção de saúde, saber que a cada 10% de perda de peso corporal num obeso, eu reduzo o risco de Alzheimer, eu melhoro a expectativa de vida, eu reduzo o risco de diabetes, eu reduzo o risco cardiovascular. De 10 em 10% de perda, a gente vai chegando num lugar de risco normal da população. Exato, Então não adianta a gente ter medo e aí não para de fumar. Eu tenho exato. medo, mas eu vou deixar para daqui a 10 anos. 10 anos, talvez algo que era provável vira determinístico, né? E, Exatamente. e é aí que a coisa azeda um pouquinho. Então, hoje existe essa possibilidade. Tem muitas pessoas que fizeram um teste genético que antes não tinha, não recebia no laudo do Versa. O painel do Apoio 4, eu vou mostrar ele amanhã como que ele funciona. Então, vem um painelzinho separadinho, ter essa possibilidade, né? Quando eu fiz o meu, isso nem existia. Eu falei, olha logo o meu, dos meus meninos, me dá essa informação toda aí para saber, porque existem medicamentos, eu até dei uma pesquisada, porque não é a minha área, né? Eu não sou, mas existem Iecanemab e Donanemab, Esse é o último que saiu agora? que é aprovado pela FDA, que tem. Ele até ganhou muita mídia
E os Aham. estudos dessa medicação mostraram que, se não me engano, a resposta é melhor clinicamente nos portadores de. Então, você vai ler a bula dessa Ah, medicação, porque já fala em apoio 4. é isso, porque quem para esse medicamento ser usado, a pessoa tem que analisar se ela tem o apoio 4 por conta de É, risco eles falam colateral. para ter uma, exatamente, para ter uma melhor noção de resposta da medicação. Então, as medicações que vão ser desenvolvidas, todas em relação à parte de Alzheimer, elas vão ser gene específicas. Isso daí, é aquilo, a pessoa, ela tem, quando ela vai fazer o teste da Versa, por exemplo, ela pode optar, quero ou não quero receber essa informação do APOE, do risco de Alzheimer. É melhor ter essa informação. É melhor ter, e não tem ali a necessidade nenhuma de desespero diante dessa informação. Não é todo mundo que tem a variante que desenvolve a doença. Então, sempre ter isso em mente. Não significa que vá desenvolver. Significa que cuide-se mais do que a pessoa que não tem. Uhum. Então, e eu já vi, é até engraçado, eu vi um relatório que a pessoa era E2, E4. Então ela tem um fator de risco, mas ela tem um fator de proteção. E aí eles falam que o risco ele acaba ficando dentro do normal. Então, muitas vezes você ter um dos lados ali da família com Alzheimer não significa nada. Porque às vezes o outro te deu uma proteção ali enorme. Uhum. Então, tem isso também. Tem isso É, também. eu acho que o que vale voltar, eu tenho muito próximo a minha história de uma família que teve uma demência precoce, fez um exoma, não identificou muita coisa, não identificou os genes que de 1 a 5% não foram identificados, e ela tem muito medo de fazer. Aí eu brinquei assim outro dia com ela, falei, eu acredito que o seu medo de fazer tem uma relação muito maior com o que você precisa de executar para não ter, né? Porque a partir do momento que você recebe essa informação e você não faz nada, É. aí tá tudo, é uma escolha. Eu entendo É uma assim, escolha, é uma exato. escolha. É uma É, escolha. é, eu tenho. Rê, uma coisa muito importante, assim, que eu acho que são dúvidas que me fazem e vale a pena, são questionamentos que me fazem e que vale a pena trazer para você, e aí já colocando nas perguntas, né? A gente sabe, então essa é uma pergunta que me fizeram. A gente sabe que existem pessoas que não metabolizam bem gordura por conta de um gene que chama PPARG, né? Então essas pessoas têm dificuldade de metabolizar até gorduras boas. Então, se Uhum. pessoas que são contraindicadas, por exemplo, uma dieta high fat, a própria dieta do Mediterrâneo, dieta cetogênica, e etc. E aí, essas pessoas, a pergunta que me foi feita é, porque é uma paciente que tem PPRG, né? Mutação em PPRG. Ela falou assim: como que fica a minha suplementação de ômega 3 diante dessa PPRG com mutação e diante de um risco de Alzheimer aumentado? O ômega 3, a partir do momento que a pessoa não tem um metabolismo eficiente, e a gente sabe que hoje a nossa alimentação ela é muito rica em ômega 6. Eles calculam que para cada grama de ômega 3 que a gente consome na alimentação, a gente consuma mais ou menos 6 a 10 gramas de ômega 6. E esse ômega 6, ele é inflamatório, porque ele gera subprodutos ali que são mais inflamatórios. E como que a gente combate esse ômega 6? A única forma é aumentando o ômega 3. Porque as enzimas são as mesmas, então automaticamente, se você tem mais de uma do que da outra, é óbvio que a que tem mais ela vai se ligar mais rápido. Uhum. Então para quem tem esse metabolismo reduzido do ômega 3, é essencial a suplementação. E aí é aquilo, por mais que a pessoa não tenha um metabolismo bom da gordura, ela não vai fazer um exagero de gordura na alimentação, não vai comer gramas e gramas e gramas daquele ômega 3, não. Então a suplementação, nesse caso, quando a gente olha ali risco-benefício, tem um benefício muito grande. Porque Muito o grande. papel de modulador inflamatório do ômega 3 Exatamente. é muito bom. Exatamente. O ômega 3, ele é conhecido como um mediador anti-inflamatório. E de todos eles, assim, é de fato o que tem as melhores respostas em estudos e tal. Então, não deixar de usar é extremamente importante, porque o próprio Alzheimer ali, né, ele vai pedir um aumento da suplementação do ômega 3, de alguns fosfolipídios, né, que são ali substâncias que são até mais ricas em EPA. Então, a gente precisa aumentar isso. A cautela vai ser: use o ômega 3, mas tenha
cuidado ali com a pasta de amendoim, tenha cuidado com a Com azeite. castanha, tenha cuidado com azeite. Exatamente. Aquela dieta regada em gordura, ela não é para você. Mas existe gordura que você precisa. E Uhum. essa gordura, ela passa a ser ali, quando a gente coloca numa escadinha, ela ganha ali, ela é essencial. Então, é a mesma coisa. Por exemplo, a gente, não sei se você já ouviu falar, Rê, do diabetes tipo 3, Já. que é, e que Do eles açúcar. é uma das formas de Alzheimer, né? Uhum. Que, assim, não é classificado, né, oficialmente, mas é um Alzheimer causado por açúcar. Por açúcar. Então, aquela pessoa, vamos supor, ela tem ali uma mutação genética de um erro inato do metabolismo que exige mais açúcar. Ela vai evitar o açúcar porque ela tem medo daquele então, Então, é aquele negócio. Primeiro, vamos resolver um problema e aí a gente vai contornando do outro lado. Essa parte desse diabetes tipo 3 é muito interessante porque eu tava lendo um estudo e que falava que ele geralmente acontece por uma fosforilação da proteína produzida pelo gene IRS1. da resistência à insulina. Exatamente. E é exatamente esse gene da resistência à insulina. Aí eu pensei, falei, ok, no painel a gente vê esse gene. E aí essa fosforilação é a troca de aminoácido ali que faz com que essa proteína ela perca a função e a pessoa cria uma resistência à insulina no cérebro. E aí depois eu falei, gente, se a pessoa às vezes tem um ApoE, então ela tem um risco um pouco mais alto e tem um defeitinho nesse gene, a chance do açúcar para ela ser muito problemático é muito grande. Muito grande. Conclusão minha, então isso não está em estudo, viu, gente? Foi Mas vai conclusão estar. ali olhando, falando, É. caramba, isso daqui faz sentido. Então, em algum momento isso vai aparecer em algum estudo, mas é um outro gene para a gente ficar atento, que não tem nada a ver com Alzheimer, mas que pede uma atenção com a E essa alimentação. diabetes tipo 3 já tem um tempo que tem sido falado, né? Tem. Dessa questão. Mas daí se concluir que o açúcar tem um potencial de viciar 5 vezes a mais do que a cocaína, aí é alguém que inventa alguma coisa mediante a elaborações científicas, a ligações que são possíveis se fazer, mas que não dá para concluir isso. Então, falar que se você comer eventualmente um chocolate, não é disso que a gente está falando, né? Pelo amor de Exatamente. Não, a gente está falando daquela pessoa que vem ali com esse IRS1 já para um risco aumentado para resistência à insulina, não cuida nem um pouco da alimentação, desenvolve a resistência à insulina e automaticamente, se ela tem ali uma variantezinha para Alzheimer, a gente já pode considerar essa pessoa com risco até um pouquinho mais alto do que deveria ser, né? Então, mais uma vez, a gente cai no estilo de vida. Exato, Mais uma vez, não tem muito como fugir. A gente exato. o rio vai correr para o mar, que é o estilo de vida, que é a questão de como melhorar os hábitos para as prevenções das principais doenças. Eu acho que na hora que eu olho, gente, o tempo da live já está acabando. É sempre assim. Mas a gente não pode deixar de falar, acho que a gente tem essa responsabilidade técnica e profissional de entrar no assunto polêmico, que é o LDL, que é o colesterol, né? Eu já estive presente em congressos onde quem estava ministrando aulas, quando foi alguém tentar argumentar, de até ser grosseiro com a pessoa, falar que LDL alto é protetor, que LDL alto produz mais hormônios, que estatina enfim, toda Chegaram a falar que estatina causa demência. causa demência, que estatina não protege contra doença cardiovascular, etc, etc, etc. Bom, isso eu acho que não vale comprar a briga. A gente precisa de entender que a ciência é séria, né? E as pessoas querem botar a indústria farmacêutica. A gente não pode. E é engraçado porque se a gente. Isso daí o pessoal depois pode até pesquisar. E se quiser, eu deixo até depois, compartilho com você, refaço um post no Instagram, Pode fazer. mostrando que o uso de estatinas aumentou absurdamente nos últimos anos, mas muito, muito, muito. E as pessoas que são contra, né, elas afirmam que não reduz evento cardiovascular, não tem impacto benéfico nenhum. E quando a gente eu peguei os dois gráficos, o gráfico do uso da estatina nos Estados Unidos
comparando ali os últimos 10 anos, e o gráfico por mortalidade de doenças cardiovasculares nos Estados Unidos nos últimos 10 anos. Não estou falando de ter ou não um problema, estou falando das pessoas que morrem do problema. Então, mortalidade. Um gráfico sobe, o outro desce. Então, ali, simplesmente por um gráfico bobo, simples, de incidência do que está sendo feito, você vê que existe alguma coisa acontecendo na população que tem protegido contra doença cardiovascular. As pessoas, elas comem cada vez pior, então não dá para falar assim, a alimentação. A Não, gente, a gente. gente tem que, às vezes, provar o óbvio, é muito triste, né? E aí eu acho que quem está sofrendo, acho não, tenho certeza que quem sofre são os pacientes. Eles já não sabem Uhum. mais em quem acreditar, eles já não sabem mais o que fazer. E aí toma gosto por algum médico de rede social, por algum. E ele, aquilo vira uma regra absoluta. Então acho que a gente tem que saber pesquisar, né? Eu falo que com os A maioria dos pacientes, hoje em dia, eles querem tirar a medicação, né? é Então, difícil. eu imagino quanto o médico não sofra de fato para tentar explicar. E é aquilo, você pega, por exemplo, você está tirando a medicação a estatina de todo mundo, não você resolveu agora que você vai trabalhar com um LDL acima de 250. Não, Você não sabe quantos dos seus pacientes têm um ApoE e quantos deles não. vão ter um prejuízo muito grande por conta desse colesterol aumentado no risco de demência. Eu já tô assim, falo, olha, essa bola é do cardiologista, entendeu? O negócio é o seguinte, você quer que eu resolva, você fazer teste genético. Se for para eu resolver, é com teste, não, você vai ter que ser o cardiologista. Então a gente tinha antes de setembro, se não me engano, uma diretriz da SBC que colocava a meta de LDL para quem tem risco baixo de evento cardiovascular de 130. Tá, era essa a meta. A gente ficava ali tolerando uns 140, 147, Principalmente quando é mais novo, né? mais novo, sem evento prévio, sem história familiar de doença cardiovascular muito importante, paciente magro, ou então paciente obeso, sedentário, você fala, pô, agora você vai emagrecer, vai praticar atividade física, isso vai reduzir. Recentemente, a SBC, baseado no Colégio Europeu de Dislipidemia, nas evidências europeias, reduziu ainda mais a meta do LDL para quem tem risco baixo e foi para 115. Eu ainda não sei como que eu adoraria que eles mandassem mensagem depois para me falar como que os cardiologistas têm se posicionado com relação a isso, se eles já têm sido agressivos, se não está com 115, tá, eu não sei. Eu vi pessoas falando que mais um objetivo de colocar a meta baixa para prescrever muita estatina. Eu acho que eu e a Rê, a gente não precisa nem de perder tempo aqui falando isso. Existem prescrições inadequadas de estatina onde não foi feito nada? Existe. Né? A gente sabe que às vezes nada se tentou e pá, tá com estatina, tá com isso. A gente sabe, mas a gente não tá falando desse assunto, a gente tá falando de que essa crítica Hoje a estatina virou uma vilã é e hoje idolatra-se o o LDL LDL. como Isso a gente. sendo o fator ali de o que vai te fazer viver mais. É real, isso é real. Essa é a nossa crítica nas pessoas que colocaram a estatina como uma grande vilã e as pessoas estão levantando a bandeira que LDL de 250 protege e ainda falando que a estatina, se você acaba com seus hormônios, você não vai ter produção hormonal, etc, etc. Isso é um perigo, isso é sério, isso é grave, isso é um problema de saúde pública, a gente está colocando a vida das pessoas em risco. Uhum. Então, eu vou deixar a Renata explicar brilhantemente para vocês que uma das vias que tem relação direta com o Alzheimer, com o ApoE, é a via do colesterol LDL. Tá? Porque a gente vai ter 7 minutos, então eu vou deixar você explicar. Existem alguns estudos de fato que já mostram, depois eu até coloco no meu Instagram, que esse aumento ele vai acontecer na pessoa que tem o ApoE4. Então, a pessoa que tem o ApoE4 vai ter o LDL mais alto. Então, a partir do momento que você fez um exame de colesterol, tá com o LDL mais alto, já pode ficar. É bom ficar atento, porque ele pode ser por conta de uma mutação em ApoE4, pode ser uma mutação em ApoB, pode ser uma mutação em LPA, alguma coisa ali não está funcionando bem se você, de fato, ele se cuida, pelo menos minimamente, né? Só te interromper. A recitou LPA, é LPA são da lipoproteína A. E nessa mesma diretriz, eles pedem agora para ao menos uma vez na vida a lipoproteína A ser dosada. Dosada.
Então, só para fecha, fecha, Porque é um fecha. fator de risco para doença cardiovascular não relacionado ao hábito de vida, ele é 100% genético. Então, voltando para a ApoE, qual que é o grande detalhe? Ela é uma molécula, é um gene de hipercolesterolemia, tá? A dislipidemia, né? Não vamos falar em hipercolesterolemia, porque a hipercolesterolemia é uma doença do colesterol, mas é um gene para dislipidemia, em que a pessoa vai ter esse LDL mais alto. A ocorrência do Alzheimer sintomático nessas pessoas muitas vezes está relacionado com esse colesterol aumentado e não tratado durante a vida. Vai impactar no quanto essa molécula vai conseguir fazer reparo de célula cerebral, vai impactar no quanto consegue limpar aquelas placas ali, as beta-amiloides. Então, a gente precisa ter, principalmente na pessoa que tem um risco de Alzheimer familiar. Minha avó teve Alzheimer. Ok, vamos começar um controle sério com o seu colesterol. A estatina, ela, de fato, né, como ela virou a grande vilã, tem muito estudo mostrando que ela reduz risco de demência, reduz risco de toda a parte cardiovascular. Então, ela, hoje, é o que a gente tem para tratar as pessoas que automaticamente não vão conseguir ter esse controle absurdo do Eu colesterol. peguei uns trabalhos aqui, ó, que um trabalho da inglês que fala que, quer ver o número certinho? Níveis elevados de LDL em 40, 50 acima da meta vai aumentando consideravelmente, então acima do limite que foi determinado o risco de demência. E LDL abaixo de 70 tinham 26% menos risco de demência do que aqueles com LDL mais alto, acima de 130. Então, É, vai, é uma busca muito simples. é uma De se evidência. É uma Não, é um evidência. fato, é um fato. É, então, na Lancet saiu recentemente mostrando que o controle do LDL é um dos fatores modificáveis do Alzheimer. Então, a gente não está discutindo com alguém, a gente está se apoiando naquilo No que guideline, dos exatamente. O que guidelines, é que né? eles, o que as pessoas que estão ali por conta o tempo todo elas falam? Elas olham e falam, ok, isso serve para isso serve para aquilo. O quanto a gente não viu, Rê, de problemas com lipoproteína na prática? Muito, muito, porque a gente sabe disso há anos e a gente trabalha com isso há anos. Aí, de repente, agora ela entrou no guideline. E assim, Rê, eu peguei muita mutação em LPA, muita, muita, muita. Paciente já com angiotomo com placa, score de cálcio de 100, Uhum, né? E assim, as pessoas tomam SUS, mas como? Né? é. Então, Eu aquele pratico atividade gene, física, eu a minha LPA, ela veio aumentada, né? Então, assim, e hoje já está tendo um Eu remédio tenho para. também. Vai lançar a medicação. Então tá com previsão ali para isso a partir do ano que vem, meio do ano, já tá ali sendo regulamentado pela FDA, chama Pelacarsen. Essa medicação, nos estudos, ela conseguiu reduzir a LPA em 85%. A estatina, de fato, ela mexe ali na toda a parte de produção de energia mitocondrial, etc. Então, é adequado usar a coenzima Q10 para melhorar isso. Agora, algumas pessoas com mutação em um gene que transporta a estatina, essas pessoas elas têm obrigatoriedade de suplementar essa coenzima Q10. Porque elas vão ter, de fato, aí elas sim vão ter o colateral da estatina, que muitas vezes a pessoa tem medo. Mas eu tenho medo de tomar estatina e quebrar massa muscular ou ter dor no corpo. Gente, isso é um defeito genético que algumas pessoas vão ter. E aí, de fato, essas pessoas que vão ter, elas podem ter ali uma chance de 5 a 15 vezes maior de fazer rabdomiólise, de ter quebra de tecido muscular, dor muscular. E aí, o que, que a gente faz? A gente vai lá, olha no teste farmacogenético e vê qual é a estatina que essa pessoa tolera melhor. Então, existem diversas estatinas, é por isso. Porque uma vai servir para quem tem mutação, outra vai servir para quem não responde muito bem. Então, é legal usar a coenzima Q10 junto, mas para quem tem a mutação genética ali pro transporte ruim da estatina, é meio que obrigatório. E nem sempre a estatina mais nova é indicada. A minha resposta melhor é para simvastatina. E a minha E para atorvastatina. a sua é para e a atorvastatina normalmente dá menos colateral, né? No que a gente vê genético. Uhum, Mais uma vez, eu faço esse apelo.
pedido, esse apelo, assim, que a gente, quando a gente entende o teste genético como um manual de instruções, se a gente for pegar quando fazer um teste genético para Alzheimer, a gente está falando de um exoma, no caso, né, de uma avaliação ali de base nitrogenada, vão existir indicações, né? E não é para todo mundo, né? Muito pelo contrário, assim, é para quase ninguém nessa Exatamente. circunstância, é para muito poucas pessoas. Mas quando a gente está falando de um teste que é um teste que fala de riscos, um teste que fala de possibilidades, de minimizar, de atenuar que o seu estilo de vida que vai trazer o conceito da epigenética para a mudança da sua vida, a gente precisa de abrir a nossa cabeça que isso é o futuro da medicina. Então, você ter a possibilidade de consertar defeitinhos de fábrica que É. podem mudar de fato o cenário da sua vida, eu acho que vale a reflexão do porquê isso ainda não chegou em todo mundo.